12 semanas não. Dá. De agosto a setembro. É outubro, irmão. De agosto a setembro dá 12 semanas. Mas eu aprendi que um mês só tem 4 semanas, então 12 meses dá 8. Dado você o milagre, meu irmão. Ela que cuida do financeiro da empresa, é? Um mês que tem 8 semanas, ela disse que tem um curso que vai ter 4 em 2 meses. Deus te ajude, Dado. Queridos, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. O Senhor é aquele quem cuida de nós, o Senhor é aquele quem nos ajuda, e nós louvamos a Deus pelo cuidado dEle. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Que diz o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo teu cuidado, nós te louvamos, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós te bendizemos por isso. Toma cada coração que está aqui, cada coração que está em casa, Deus amado, que possamos ser edificados pela tua grandiosa e maravilhosa palavra, e possamos colocar em prática todos os ensinamentos que serão ministrados sobre as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa abençoada que está do seu lado, e diga para ela: o tema hoje é movidos pela verdade. Amém? Movidos pela verdade. E movidos pela verdade nos levar à dinâmica, que se eu sou movido pela verdade, existirão aqueles que serão movidos pela mentira. E se existem aqueles que são movidos pela mentira, também existirá a dinâmica do engano. E quando eu falo do engano, aí eu me lembro de uma coisa que pessoas como o nosso irmão Erivaldo, uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais vivida, não é? Graças a Deus por isso, glória a Jesus. Mas uma boa parte dos irmãos, até tem irmão que estava aqui hoje de manhã, vai lembrar que eu falei do exemplo, né? De quando eu era um pouquinho mais novo, existia um comercial de uma determinada situação na televisão que dizia Denorex. Nem tudo que parece é. Denorex parece remédio, mas não é remédio. Para os mais novos que estão perguntando, procurando saber o que é, Denorex nada mais era que um shampoo anti-caspa de uso diário, que no tempo era extrema novidade, né? Dado usou muito, não funcionou, mas usou muito, né? Devia usar uns 3 vidros por banho, mas aleluia, muito cabelo ele tinha. As fotos antigas provam isso. Muito cabelo, viu, Dado? Tá certo? E quando a gente para olhar esse texto e encaixar essa dinâmica,
do movidos pela verdade, porque existem aqueles que são movidos pela mentira, que são movidos pelo engano. E a gente para analisar Ananias e Safira. A gente vai entender isso melhor pensando no que Pedro vai colocar na sua carta. Sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, está bramando, gritando, rugindo ao derredor, como se fosse um leão, procurando a quem possa dragar. O engano, a mentira. Para a gente contextualizar ainda um pouco melhor o texto, a gente vai entender que no capítulo 4, no final do capítulo 4, você vai ver que muitas pessoas ouviram a pregação do Evangelho, foram tocadas, tiveram os seus olhos abertos para Cristo, se arrependeram e vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro daquelas vendas aos apóstolos, e aquele dinheiro era dividido com todos os irmãos para que ninguém tivesse falta de coisa alguma. E aí você vai entender a dinâmica do movidos pela verdade, porque Ananias foi movido por outra coisa que não é verdade. Ananias foi movido, todo mundo estava fazendo aquilo. E quando todo mundo estava fazendo aquilo, Ananias, se eu vou ficar fora, todo mundo sabe que eu tenho uma fazenda. Eu tenho uma situação. E Ananias foi vender o que tinha, não para estar junto, mas ele queria apenas que as pessoas vissem que ele estava levando uma parte também, ele queria ser visto. Por isso que Ananias não leva diretamente o dinheiro aos pés dos discípulos, aos pés dos apóstolos. Ele vai levar um pedaço e vai dizer que vendeu por aquele pedaço. E Pedro vai exortá-lo, dizendo, olha, a terra era tua, tu vendeu porque quis, o dinheiro era teu, você podia chegar aqui e dizer, vendi por 2 milhões de reais, mas estou dando R$1.000 de oferta. Pronto, essa aqui é a minha oferta. Mas Pedro vai exortar a Ananias e vai dizer para ele, olha, por que tu deixou que o diabo fizesse isso? Por que tu deixou que esse engano adentrasse no seu coração? Muitas das vezes, irmãos, nós somos tentados pelo diabo pelas coisas mínimas, pelas menores coisas. Que chega, o diabo vai tentando, vai colocando, e você vai achando que aquilo é bom, que aquilo é verdade. E aquilo vai tomando conta de você, e quando você pensa que não, você deixou de ser para ser apenas uma aparência. No contexto atual da igreja de Jesus na terra, para assim melhor dizer, no nosso país, para assim melhor dizer, no nosso estado, para ficar mais evidente ainda na nossa cidade, quantos não são aqueles que têm aparência de crentes, que andam como crentes, que falam como crentes, porém não são crentes, pois as suas ações negam a sua aparência, negam a sua fala, negam o seu andar. Nós precisamos ser movidos pela verdade. Nós precisamos andar enxergando a verdade. Nós precisamos andar levando a verdade a todas as pessoas. E essa movimentação, esse mover, precisa estar dentro do nosso coração, queridos, todos os dias. Pois todos os dias nós seremos tentados. E dentro desse pensamento de sermos movidos pela verdade, eu quero refletir sobre 3 coisinhas bem sucintas e rápidas para a sua e para a minha vida. A primeira é, o que verdadeiramente tem lhe motivado a se mover com o Evangelho? O que verdadeiramente tem motivado você a fazer o que você faz? Como eu falei um pouco atrás, Ananias e Safira foram movidos porque todo mundo estava indo. Todo mundo estava vendendo. Todo mundo estava levando. Opa, vendi e tal. Né? Chegou dado, vendeu as 5 caminhonetes dele. Chegou, toma aqui, pá! R$1 milhão de oferta. Aqui, para distribuir, para ajudar os irmãos. Né? Aí eu não vou usar o nome de ninguém, porque ninguém vai gostar, né, de ser o invejoso da história. Né? Vamos usar aqui o irmão invisível. O irmão invisível viu o dado fazendo isso. Aí ele, poxa, eu também tenho 5 caminhonetas. Aí eu vou vender as 5 caminhonetas. Aí quando ele bota em cima da mesa R$1 milhão, ele olha, R$1 milhão, poxa, é muito dinheiro. Eu tinha 5 caminhonetas. Elas valiam R$1 milhão. Mas elas valiam R$1 milhão, você não tinha um dinheiro na mão. Já parou para pensar que existem 2 coisas que corrompem um homem, ou melhor, que afloram no ser humano
o que verdadeiramente ele tem dentro de si? Poder e dinheiro. Dê poder a certas pessoas ou dê dinheiro a certas pessoas, você vai ver verdadeiramente o que ela tem dentro do coração dela. Então, quando Ananias viu lá o dinheirão, rapaz, eu vendi, mas eu não trouxe o que era certo. O que lhe movimenta, o que verdadeiramente lhe motiva a fazer algo no Evangelho, tem que ser a verdade do Senhor, tem que ser a verdade do que o Espírito Santo de Deus lhe direciona, lhe mostra, lhe apresenta como sendo certo a fazer e a agir. Ah, irmãos, quantas não são as pessoas que não têm tido a motivação certa? Ah, eu vou tocar, porque eu vou tocar. Eu vou tocar porque eu sei tocar. Não existe guitarrista no Brasil melhor do que eu. Você já ouviu falar de um cidadão por nome de Jimi Hendrix? Binho. Eu ensinei ele a tocar. É. Rapaz, eu sou um pouquinho humilde. Eu só ensinei Jimmy a tocar. Aí, Jimmy, nós somos próximos. Sabe? Aí, eu vou tocar porque eu sei tocar. Ah, eu vou cantar porque eu sei cantar. Ah, eu vou pregar porque eu sei pregar. Ah, eu vou interceder porque eu sei interceder. O que te motiva de verdade é o que você sabe fazer, é você sabe para quem você está fazendo. Porque não adianta você chegar aqui, cantar, tocar, pregar, orar, fazer o que for, mas o seu coração é movido apenas pelos interesses pessoais seus e não pelos interesses do Senhor. O seu coração é movido por aquilo que você quer, achando que é certo, e não por aquilo que Deus disse para você e para mim o que é certo. O que lhe motiva a fazer de verdade algo no reino de Deus são as aparências, ou é a vontade, ou é o Espírito. Uma grande multidão, os irmãos, tocados, movidos pelo Espírito Santo, repartiam tudo que tinham. Ananias e Safira, não. Ananias e Safira tinham apenas um coração guiado pelo diabo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Olhe bem para ela. E diga assim para ela: você já parou para pensar em quem está guiando o seu coração? Já parou para pensar nisso? Às vezes, irmãos, a gente está tão como diz a minha esposa, no automático, no piloto automático, né? Tal, aquela dinâmica toda que a gente está lá fazendo e achando que é Jesus e Jesus está lá longe. Jesus deixou de estar do lado há muito tempo. Sabe, irmãos? Já parou para refletir sobre isso? Essa semana, enquanto eu estava pensando, refletindo sobre a dinâmica do que falar hoje, e eu parei nesse texto e eu fiquei assim, caramba, aonde o Senhor está? Quem está guiando o seu coração? Tem gente que diz, eu faço o que o meu coração me deixa fazer, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração. Eu faço o que Deus direciona a minha vida, a minha mente, o meu coração a fazer. E esse direcionamento vai vir baseado no que está escrito na palavra. Vai viverem de acordo com a palavra, o que tem lhe motivado. O que lhe motiva a ser um bom pai, o que lhe motiva a ser uma boa mãe, o que lhe motiva a ser um bom filho, o que lhe motiva a ser uma boa filha, o que lhe motiva a ser um bom patrão, o que lhe motiva a ser um bom empregado, o que lhe motiva a ser um servo bom e fiel. Qual é a motivação? Muitos estão dentro da igreja e estão motivados a fazer tudo o que eu falei aqui, porque estão esperando única e exclusivamente a recompensa que vem do alto. Alguns estão esperando que o Senhor recompense com dinheiro. Que o Senhor abra as portas e o dinheiro chegue. Estão esperando naquilo que é errado. Pois o maior bem, o maior dom que o Senhor nos dá é o dom da vida. Sabe, irmãos, o que tem lhe motivado de verdade? Às vezes, a gente precisa entender muito bem isso. Porque para deixar de ser motivado por Deus, para ser motivado pelo diabo, não precisa de muita coisa, não.
Não, pastor, não. Às vezes é o simples fato de você saber fazer. Você é professor e dá aula há 20 anos. Você quer dizer para mim que você não sabe preparar uma aula? Eu quero dizer, eu sei preparar uma aula de trás para frente, de frente para trás. Para que eu vou estudar? Para que eu vou querer mais? Para que eu vou me aperfeiçoar? Para quê? Eu já sei fazer. Aí chega lá e vê que tem gente que faz melhor. O que lhe motiva de fato? Quais são as suas reais motivações na sua vida? Muitos, muitos e não poucos, estão se perdendo pelo caminho, porque estão sendo motivados não pelo Espírito Santo de Deus, estão sendo motivados pelo próprio diabo. Estão sendo ludibriados e enganados pelo próprio diabo e não estão nem se tendo conta disso. O diabo colocou no coração de Ananias combinou com Safira, Ananias morreu, Safira chegou, não, a gente vendeu, morreu também. O que de motiva? Segunda coisa, olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, o que tem motivado você? Agora diga para ela, o que você tem segurado que não é seu? Ela não entendeu não. Diga de novo, o que você tem segurado que não é seu? Não é? De manhã aqui eu usei a expressão que você tem retido, o que não é seu. Os irmãos olham para mim e dizem, eu não vou falar de dízimos e oferta não, irmão, tá? Fique tranquilo. Eu até me lembrei da aula teste com o coach lá, né? Que disse que ia me dar aula sobre ministério pastoral, ganhar dinheiro com ministério pastoral. O coach lá queria me dar aula, sabe? E ele estava até de manhã. Isso é brincadeira, tá, irmãos? Mas a pessoa que falou para mim isso, ela, não vou falar disso. Mas muitas das vezes você está retendo, eu não vou falar dinheiro, que não lhe pertence. Como assim, pastor? Quantas pessoas você deixou de perdoar? Está retendo perdão. Pastor, você está retendo perdão e não é seu. Ah, mas a pessoa não merece ser perdoada. Agora eu quero que você olhe bem para mim. Você merecia? Você merecia ser perdoado? Você merecia ser perdoado? Ah, eu fiz. Você fez o quê para ser perdoado? Cristo foi para a cruz e morreu por você. Cristo apanhou por você. E você fez o quê para merecer esse sacrifício? Você fez o quê para merecer este perdão sobre a sua vida? Ah, não gagueje não. Não queira pular fora não. Se você procurar, e eu já li o Novo Testamento algumas vezes, eu nunca achei a palavra só perdoe quem merece ser perdoado, irmã Neide. Jesus Cristo não disse só perdoe quem merece ser perdoado, não. Jesus Cristo disse, perdoe quem te ofendeu. Jesus Cristo ensinou, diga para o Pai, me perdoe como eu perdoei a quem me ofendeu. Perdoar. Tem gente que está retendo perdão. Tem gente que está retendo a misericórdia. Tem gente que está retendo a graça. Foi alcançado, alcançada pela graça, sabe? É tudo graça, é tudo pela tua graça, é tudo pela tua graça. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, é pela tua graça. Aí você recebe de graça a graça. Mas você não quer dar de graça a graça que você recebeu. Você quer impor às pessoas que elas façam algo para receber a graça que você recebeu de graça. E mesmo quando você retém a graça, o Senhor continua derramando sobre a tua vida graça. E mesmo quando você retém o perdão, o Senhor continua derramando sobre a sua vida o perdão. E mesmo quando você retém a misericórdia, o Senhor continua derramando sobre a sua vida a misericórdia. Aí eu digo, você está retendo o que não lhe pertence, porque o que lhe alcançou é para que através da sua vida alcance outras pessoas. Não, Ananias e Safira pareciam ser pessoas boas. Ananias e Safira pareciam ser movidos pelo Espírito Santo, mas Pedro disse, você está sendo movido pelo diabo. Foi o diabo que colocou isso no seu coração. Você não está sendo movido por Deus. Você não está
retendo, ou melhor, você não está levando adiante o que você tinha que levar. E uma das coisas primordiais na vida de Ananias e Safira que eles estavam retendo, sabe o que era? Não era o dinheiro. E muita gente pode dizer, mas eles chegaram lá, irmão Franco, e não deram o dinheiro da propriedade. Então eles estavam retendo o dinheiro. Você viu Pedro falando de dinheiro? Pedro disse, de quem era a terra? Tua. Se tu não vendesse, continuaria sendo tua. O dinheiro que tu vendeu de quem é teu. O poder sobre ele era teu. Ananias podia ter chegado e disse, olha Pedro, vendi a propriedade numa coisa espetacular, um negócio que só valia 500 mil, eu vendi por 10 milhões de reais, tá certo? Mas eu trouxe como oferta aqui 200 mil reais. Você sabe o que é que Ananias estava retendo? Não era o dinheiro, era a verdade. Você já parou para pensar nisso? Muitas das vezes você está retendo perdão, você está retendo a misericórdia, a graça, e você está retendo a verdade. Você já parou para refletir numa coisa? Pensa nessa aí, Hudson, vice? Bem aí, com teu pensamento calvinista. Eu vou lançar uma coisa aqui, irmão, isso não está na Bíblia, tá certo? A Bíblia não diz que Deus cansa, a Bíblia não diz que Deus descansa, tá? Só Jesus Cristo estava lá, teve a situação, mas você já imaginou, Hudson? Não vai criticar agora não, Hudson, tá? É loucura minha, maionese é minha, feita em casa, tá certo? O Jonathan já está pesquisando, nem falei ainda, já está pesquisando. Olha, irmãos, vai lá. Você já imaginou, Hudson, se Deus acordasse de repente? Deus dorme, pastor? Maionese minha. Tá, irmão? Maionese é minha, Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme, não pisca, tá certo? Mas é uma conjectura minha. Aí, Hudson, Deus acorda. Aí Deus diz assim, hoje é segunda-feira, 18 de julho, e vou matar todo mundo que diz que me serve, mas está mentindo. Quantos crentes ficarão na face da terra? Você já pensou nisso, terra? Se um belo dia o Senhor levantasse do trono, porque dizer que Deus vai levantar do trono para agir em nosso favor é bom, não é não? Se prepara, meu irmão, porque o Senhor está levantando do trono com um cetro de glória e está apontando em tua direção. Isso é bom demais, cara. Arrepio, cara, o cabelo aqui arrepiou todinho. Pense, isso é fabuloso. Mas Deus se levantando do seu trono de glória e dizendo na terra, pegando o planeta Terra na palma da sua mão, dizendo assim, agora eu vou soprar. E todos aqueles que dizem que me servem, mas estão mentindo, vão morrer. Quantos ficariam de pé? E eu não estou falando que ele vai matar a humanidade dele, não. Eu estou dizendo que ele vai matar aqueles que dizem que servem a ele, mas estão mentindo. Ananias morreu por quê? Mentiu. Reteve a verdade. Já imaginou isso, Hudson? O teu Deus acordando? Não, né? O teu Deus dorme? O Deus dele dorme, João. Tá aí, ó. Rapaz, aí pegou geral. Calvino agora remexeu lá no túmulo. Remexeu, o Calvino remexeu. Se não, alguém que disse que é calvinista, nem que Deus dele tem dormindo, aí já era. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Mentir. Jesus Cristo disse que o pai da mentira é o diabo. E todos aqueles que amam e praticam a mentira são filhos do diabo. Simples assim. Então, se Deus pegasse, eu vou matar todos aqueles que dizem que são meus, mas estão mentindo. E aí? Não precisa você olhar para o lado, não precisa você me responder, eu quero apenas que você pense. Contastes na terra alguma mentira hoje? Não, pastor, uma coisa muito simples assim. Não, mentira é mentira. Se foi uma coisa simples ou se foi uma coisa grande. Né? Nash diz, Breno, eu disse para tu passar no posto e encher e calibrar o pneu do carro que estava muito baixo. Breno passou direto. Tu passou, Breno? Passei. Simples, que é uma coisa mais simples que essa? Era mais fácil dizer, eu esqueci. Pastor, mas se eu disser que eu esqueci, você não sabe quem é Nash. Você não sabe o temperamento da minha mulher. Você mora em que andar mesmo? Segundo?
na porta do lado da piscina ou do lado do chão mesmo? Do lado do chão mesmo, né? O senhor sabe que é minha mulher, pastor. Se eu disser para ela que eu esqueci, ela vai me pegar assim. É. Tchau. Mas olha, o que é mais fácil? Você dizer eu esqueci ou você mentir? Olha, meu Deus. Jesus. Aleluia. Ganhou uma janta. Nath vai pagar uma janta para você agora. Glória. Olha só, vou. Se prepara aí, vaz. Olha, já estou com sol e brasa hoje. Tchau. Mas aí, às vezes, a gente é levado a mentir. Uma coisa simples. Simples. Que a gente acha que não tem relevância nenhuma. Mas para Deus, não existe essa dinâmica do que eu achei que era simples ou do que eu achei que não era simples. Para Deus existe a verdade e a mentira. Ou você fala um, ou você fala o outro. O que você tem retido? O que você tem segurado? O que você tem prendido que não te pertence? E por último, irmãos, para que você está insistindo no erro? Já parou para pensar nisso? Quantos não são os crentes que sabem que estão errados, mas continuam insistindo no erro? Pastor, Ananias foi, mentiu, errou, morreu. Safira chega e Pedro diz: tu vendeu a propriedade, portanto? Foi, portanto mesmo, foi. Era até um pouquinho menos, a maionese é minha, né? Era até um pouquinho menos, mas meu marido arredondou até para cima o valor. Queridos, tem gente que diz que ama a Deus, que diz que serve ao Senhor, que diz que faz para a glória e louvor do nome do Senhor, mas está fazendo a coisa errada e insiste no próprio erro. E eu quero saber se os irmãos aqui estão bem afiados como estavam os irmãos da manhã. Para quem é a pessoa que você mais mente quando você insiste no erro? Hein? Para você mesmo. Para Deus não, para você mesmo. Porque você se engana quando olha no espelho. Vamos lá, eu chego no espelho e digo: uau, que cabelo lindo é esse, cidadão. Meu Deus do céu. Ah, me bateu uma... Quem eu estou enganando? A mim mesmo. Estou enganando a mim mesmo. Aí você sabe que está errado, está retendo uma coisa, está agindo com a motivação errada. Aí chega para você e diz: eu estou fazendo certo. Deus está compreendendo. Deus está compreendendo que eu não estou perdoando porque fulano me machucou muito, porque ciclano me feriu muito. Eu estou agindo assim por conta disso. Eu estou fazendo dessa forma por... Deus entende. Meu irmão, quero te dizer uma coisa que o senhor não entende isso. Até porque ele não deixou esse exemplo. Até porque ele não ensinou sobre isso. Dizer, não faça assim. Eu vou entender quando você não conseguir perdoar, quando você não conseguir agir da maneira certa, eu vou compreender, eu vou entender. Sabe, irmãos? Este é um problema seríssimo. Ananias morre pela mentira. Safira morre porque insiste no mesmo erro. No mesmo erro. Deus não vai entender que você está errado porque você tem bons motivos para estar errado. Vai não, pastor? Vai não. Não vai. Para mim, o maior exemplo disso é que na cruz, Jesus poderia ter dito: mata essas pragas todinha, Pai. Quem nascer daqui para frente está perdoado. Mas essas pragas que gritaram, só bastava ele dizer assim: Pai, quem gritou Barrabás, Barrabás, morra. Mas Jesus diz para o Pai, em relação à multidão que gritou, perdoe-lhes. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, como igreja, este é o nosso papel. Tem gente se iludindo. Porque alguém disse para mim que eu não tenho que perdoar, eu estou certa.
eu tô certa demais, eu tenho que odiar mesmo, eu tenho que encher meu coração de ódio, eu tô certa, porque fulano fez isso, porque fulana fez assim, eu tô certa, eu tô certa. Inferno te aguarda, porque de cristão você não tem nada. Ah, mas eu toco muito bem. Com esse procedimento você vai tocar para o diabo. Ah, mas eu canto lindamente, a minha voz é uma voz de veludo. Vai cantar para o Satanás a eternidade toda. Pastor, vou mentir para você? Vou lhe iludir? Ah, pastor, mas eu prego demais. Com esse coraçãozinho aí, você vai ficar pregando no inferno, o diabo rindo da tua cara. Simples assim. Porque você está agindo pela forma errada, está retendo o que não devia reter e continua errando, sabendo que não deveria estar mais errando, deveria se arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Seja movido, seja movida pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não é movida pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem um encontro de verdade com Jesus. Ela pode frequentar uma igreja, ela pode ter uma carteirinha de membro, que no nosso caso de Betesda é quase uma agulha no palheiro. É verdade. Você está aqui há 19 anos e não tem a sua. O batismo anterior ao seu tinha. Depois, me perdoe. Você me perdoa? Você estava retendo, tá vendo? Agora você já pode ser pai. Graças a Deus. Vixe. Rapaz, olha só o caso do cara. Deus entende, é? Sabe, irmãos, não é uma carteira de membro que te dá a certeza da vida eterna da salvação. O que dá a certeza da vida eterna de salvação na tua vida é um encontro de verdade com Jesus. E quando você se encontra de verdade com Jesus, a sua preocupação não está em olhar para você. Às vezes, as situações são difíceis, são. Você pode dizer, Deus, está difícil. Está difícil perdoar. Está difícil agir assim. Senhor, está difícil resistir à tentação. Está difícil, Senhor, mas eu quero ser movido, eu quero ser movida pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero ser movida pelo Senhor. A cada instante da minha vida, a cada situação da minha vida, eu quero que o Senhor me mova, porque assim eu farei a diferença. Assim as pessoas irão olhar para mim e irão enxergar o Senhor na minha vida. Sim, sim, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos para a glória dEle. Para vivermos para o louvor e exaltação do nome dEle. Por isso, queridos, não se deixe enganar pelas palavras bonitas do diabo. Não se deixe enganar pela sedução que o mundo tenta fazer com você. Se apresentar as coisas belas que ele tem e diz para você, vem, vem, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Aí você diz, não, eu prefiro ficar onde eu estou, porque onde eu estou, eu sei que eu estou agradando ao Senhor. Seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelo teu cuidado, nós te louvamos pela tua graça. Nós te louvamos por isso. O Senhor tem feito a diferença na nossa vida e muito obrigado por isso. Pai, nós te glorificamos. Que nós possamos ser movidos pelo teu Espírito, levados a te adorar de uma forma verdadeira. Que nós possamos resistir aos dias maus, que nós possamos resistir às tentações. Sim, às facilidades que o diabo tenta colocar para nós, para as nossas vidas. Que nós possamos viver de forma digna do Senhor, aonde o Senhor será exaltado, aonde o Senhor será glorificado, aonde o Senhor será engrandecido. Que os teus filhos e as suas filhas que estão aqui, aqueles que estão em casa, todos possam ser tocados pelo Senhor e possamos viver de maneira digna do Senhor, no nome de Jesus. A igreja diz, amém? Jesus é bom? Maravilhoso? Então, viva! Eu quero convidar você a ficar de pé e quero convidar Nath. É Nath.